Oi pessoal, eu sou a Leilane, eu sou médica alergologista aqui do MedEstudo e o meu objetivo hoje é conversar com vocês sobre uma dica para a vida na medicina, que esses são os nossos temas de domingo. E eu resolvi falar sobre a importância de nós médicos entendermos que o tratamento que a gente faz para o paciente não depende só da gente. A gente precisa trabalhar com duas equipes. A primeira equipe é a equipe multidisciplinar e a segunda equipe é a família do paciente. Quando eu falo de equipe multidisciplinar, eu estou falando do trabalho integrado e da gente entender o quanto que o tratamento do paciente, principalmente quando a gente fala de doença crônica ou quando a gente está tratando de emergência ou de paciente internado, o quanto que a gente depende dos outros profissionais. Tanto a relação entre as especialidades médicas, que é muito importante, como a relação com as outras especialidades da área da saúde. Então, a enfermagem, a gente sabe a importância que tem no nosso trabalho diário, né? No hospital isso é muito presente, mas eu, por exemplo, na minha prática clínica, no meu consultório, eu tenho também uma técnica de enfermagem que trabalha comigo, que me auxilia fazendo a aplicação das medicações, ajudando a cuidar dos meus pacientes, me ajudando nos meus exames. Então, ela é como se fosse meu braço direito dentro da clínica. E durante todo o meu trabalho, assim, de plantão, de recém-formada, eu sempre tive essa relação muito boa com a enfermagem, porque ela é importante no cuidado do paciente, é importante no tratamento e para nos auxiliar e a gente auxiliar eles também no trabalho. Então, realmente é um trabalho em conjunto, um trabalho de equipe. E a gente tem as outras áreas, né? Tem o fisioterapeuta, tem o nutricionista, tem o psicólogo, tem o fonoaudiólogo, o serviço social, o dentista. A gente sabe o quanto cada um desses profissionais vão agir em áreas diferentes que nós não temos formação, que nós não entendemos e o quanto que isso pode ser rico e válido para o paciente. Então, sempre que eu posso, eu encaminho o paciente para terapia, eu peço ajuda para o nutricionista, eu peço uma avaliação da fono para ver um diagnóstico diferencial. Então, esse respeito e esse entendimento do quanto a equipe é importante faz total diferença. E quando eu falo da outra equipe, que é a família do paciente, eu tenho formação em clínica médica e fiz alergologia. Porém, a minha residência de alergologia e a minha especialidade permite com que eu atenda todas as idades. Então, eu tenho paciente pediátrico e tenho paciente adulto também. Quando a gente fala do paciente pediátrico, a família é realmente o mais importante, porque é a família que vai fazer o medicamento, que vai levar a criança a fazer exame, que vai fazer as orientações com que o médico orientou. Então, a gente tem esse papel central. Só que no adulto a gente também tem isso muito importante, né? Porque muitas vezes o paciente vem no consultório, primeiro de tudo é saber acolher essa família. Às vezes o paciente vem, o familiar vem, eu posso entrar junto? Eu sempre falo, com certeza, né? Vem junto na consulta. Porque o familiar sempre vai trazer uma informação a mais, vai trazer uma visão que o paciente às vezes não tem da doença dele, vai auxiliar na hora do tratamento. Por exemplo, assim, eu tenho um paciente com dermatite nas costas, preciso que ele passe um creme hidratante. Então, eu preciso que um familiar ajude a passar esse creme nas costas. Ou então, auxiliar de lembrar de tomar medicamento, auxiliar às vezes na compra do medicamento, dependendo se é mãe, se é mãe ou pai da criança, ou às vezes é o marido, a esposa, que um que banca a casa ou o outro, então tem essa ajuda financeira também. Mas eu acho que principalmente ajudar na questão psicológica da doença, né? Quando a gente tem um diagnóstico difícil ou tem uma doença crônica que não tem cura, a gente sabe o quanto é difícil para o paciente lidar com isso. Agora, se esse paciente tem um apoio familiar e se a família conhece, sabe da doença dele, tudo fica mais fácil. Né? E puxando também a sardinha para o meu lado, quando eu falo, por exemplo, de um paciente com alergia alimentar, seja criança, seja adulto. Se a família tem o entendimento que não pode comer aquele alimento, que tem que tomar cuidado, que é uma doença perigosa, que pode fazer anafilaxia, pode matar, então a família bem orientada vai ajudar. A família mal orientada vai pensar o quê? Dá só um pouquinho para a criança do leite, não tem problema, ele está com vontade, deixa ele experimentar. E aí nisso a criança acaba tendo uma reação.
né? Então a gente vê o quanto que a informação, os familiares conhecerem sobre a doença e auxiliar é extremamente importante. E os familiares terem essa empatia com o médico, os familiares confiarem no médico também auxilia muito no tratamento, né? Então a minha mensagem principal é: nós não temos o poder de curar, de ajudar nenhum paciente sozinho. Nós médicos, a gente acaba funcionando como maestro, digamos assim. A gente vai coordenar o cuidado, vai coordenar as orientações, mas a gente depende da dedicação do paciente, depende do engajamento da família e depende da equipe multidisciplinar, dependendo de cada tipo de doença e de cada caso. Então eu acho que entender isso é muito importante desde a formação, né? Então vocês como médicos, estudantes que estão, futuros médicos, né, que são estudantes hoje, estão no hospital, estão fazendo estágio. Eu acho que essa relação tem que ser criada desde já. Quando vocês forem para a vida prática de vocês, também ter essa consciência, ter esse respeito pelos outros profissionais, né? Porque em qualquer área, assim, não só da área da saúde, né? Mas essa questão de respeito entre colegas de trabalho é uma coisa que afeta muito no resultado que a gente vai ter. Então eu acho que isso é uma dica muito importante, que é diretamente relacionado com a vida profissional, mas que depende do nosso entendimento e do nosso jeito de ser. Então esse era o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Qualquer coisa, deixa um comentário aí para nós. Obrigada!